estados espirituais, pecado. Toda a sabedoria da Kabbalah fala do propósito do homem neste mundo, nesta vida, o que precisamos de fazer connosco próprios por forma a alcançar a nossa realização correta. Podemos dizer a nossa realização ideal, existência ideal. Não sabemos como existimos. Vemos que as pessoas existem sem propósito, sem um objetivo, como que por difusão, movem-se pelo mundo, pela vida, de lugar para lugar. A sabedoria da Kabbalah diz que nós precisamos de tornar a nossa vida orientada por objetivos, correta, para que eventualmente seja possível alcançarmos um estado pelo qual todo o nosso universo, toda a criação, nós próprios fomos criados. Ou seja, o afastamento deste objetivo, do avanço correto na direção do objetivo correto, é chamado de pecado. E aqui, obviamente, tudo depende da pessoa, da sua educação, da forma como foi educado, como se percebe a si mesmo, do propósito da criação, em que medida sabe e domina tudo isto. Ou seja, as pessoas normais, comuns, não sabem nada sobre isto, nem sequer fazem estas perguntas. E para elas, o que é pecado e o que não é um problema. Para elas, um pecado pode ser uma má interação entre a pessoa e os outros, um pecado que roubou algo, fez algo errado. Isso também é verdade. Mas o principal é se através disto as pessoas se concretizam verdadeiramente ou não, se avançam na direção do objetivo. Isto não sabem. E portanto é muito importante para nós esclarecer as pessoas que na verdade tudo o que uma pessoa faz é avaliado de acordo com o seu avanço na direção do objetivo, na direção do propósito da criação. E este é o ponto principal em relação ao qual medimos se é um pecado ou um mandamento, um ato correto. E em relação a isso, se claramente as pessoas não entendem que esta é a forma como precisamos de avançar, ou seja, se avançamos na direção deste objetivo, então já podemos falar destas ações que nos avançam da melhor maneira possível na direção deste objetivo. E estas ações vão então ser chamadas de mandamentos, porque do ponto de vista da natureza, somos comandados a avançar dessa forma. E isto é o que revelamos de toda a estrutura do universo. Ou, pelo contrário, estas ações que não nos levam diretamente para o objetivo e, pelo contrário, nos desviam ou nos afastam, nos distanciam de alcançarmos o objetivo. São chamadas de pecados. E o nosso objetivo é revelar o Criador, e ele é revelado para nós na medida da nossa equivalência da forma com ele. Portanto, quaisquer ações nossas que são direcionadas a alcançar equivalência de forma com o Criador são chamadas de boas ações, mandamentos. E o que é a equivalência de forma com ele? Nós adquirimos as suas qualidades, e as qualidades do Criador são doação e amor, e portanto, ama ao próximo como a si mesmo, é o mandamento principal do nosso desenvolvimento. A sabedoria da Kabbalah diz que quando a pessoa ora por si mesma é um pecado. Dr. Lightman, verdade? Quando a pessoa pensa em si próprio, através disso, ele separa-se dos outros. Já não avança na direção dos outros. E, de forma natural, essa emoção, ao separar-se dos outros, separa-o do Criador. Porque o Criador, ele vê todos nós conectados num todo. Mesmo antes da nossa separação em entidades separadas. Entrevistador, portanto, o Criador não pensa nele próprio. Dr. Lightman, o Criador não pensa nele próprio e também não pensa em cada pessoa em particular. Ele sente-nos como um todo.
Portanto, ninguém está a ter em consideração ninguém em particular, mas ele criou-nos de forma a que nos parece, Dr. Lightman, ele criou-nos na qualidade egoísta oposta, em que nos sentimos a nós mesmos como que existindo, separados dos outros. E o que é que significa que ele não tem nenhum de nós em consideração, por dizer, né? Não sabe que nós existimos? Dr. Lightman, não, isso já é outra coisa, sabe, não sabe. Ele não tem em consideração as suas ações individuais, particulares, quaisquer que sejam. Se elas são na direção de se aproximar dele através dos outros, porque não nos podemos aproximar dele de outra forma, então são tidas em consideração. Ou seja, é um sistema que reage a todas as nossas ações de uma maneira positiva ou negativa. Aquelas pessoas que desejam alcançar o estado próprio e correto, elas, ao ansiar por alcançar o objetivo, precisam de compreender que esse anseio tem que consistir em duas ações, dois movimentos, suponhamos. Um é na direção dos outros, compreender, reconhecer que é impossível, porque a natureza não vai permitir que seja feito de outra forma, ou seja, o Criador permanece entre duas pessoas e não permite que as pessoas se aproximem umas das outras e causando vários problemas, por forma a que a pessoa possa compreender que sem a participação do Criador não vai ser capaz de se aproximar de ninguém, não vai ser capaz de criar uma família normal, uma interação normal com outras pessoas, nem uma nação, nem um governo, a humanidade, ninguém vai ser capaz de fazer coisa alguma, a não ser que as pessoas comecem a aproximar-se umas das outras com a ajuda do Criador. E portanto existe este problema que um mandamento, uma boa ação, é quando tentamos aproximar-nos dos outros e participar nela com o Criador. E então, com certeza, que podemos contar com sucesso. Então, para nos tornarmos como o Criador sem a sua ajuda é impossível? Dr. Lightman, é impossível. Sabedoria da Kabbalah diz que não há liberdade de escolha. Então, de onde é que vem o pecado? Dr. Lightman, é livre-arbítrio, é apenas por forma a agirmos de forma correta ou não. Avançarmos na direção do objetivo mais rapidamente. E então, avançarmos na direção do objetivo mais rapidamente está determinado por natureza que é possível. Portanto, esse é o único livre-arbítrio, Dr. Lightman, sim. Sabedoria da Kabbalah diz que uma pessoa que ora por si mesma é pecado, mas por outro lado, que escolha temos? Dr. Lightman, sua escolha é orar, que se relacione com os outros de uma boa forma e que o Criador o ajude nisso. E dessa forma acelera o seu desenvolvimento. E temos livre-arbítrio em pedir ao Criador, totalmente certo. Depende da medida em que entra num grupo, que lhe dá aspiração, que o empurra para a frente e usar este apoio mútuo deles ao voltar-se para o Criador, já de dentro do grupo, uma quantidade de impressões que o permite avançar mais depressa. Então, o que é o pecado, Dr. Lightman? É o uso incorreto de todas aquelas condições que nos foram dadas para avançarmos corretamente na direção do objetivo e alcançarmos esse objetivo sem dor.